Olá, bem-vindos ao GAD Insight 2025, o videocast que mergulha nas transformações culturais e estratégicas que estão redesenhando o futuro das marcas. Eu sou o Luciano Deos, fundador e CEO do GAD, uma consultoria de marca pioneira com mais de 40 anos de história e atuação na área de branding e design no Brasil. Gostaria de agradecer à SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, nossa parceira neste videocast e que nos ofereceu este estúdio incrível para a gravação do programa. Criamos especialmente este videocast para apresentar o GAD Insights 2025, estudo proprietário anual desenvolvido pelo GAD, que chega à sua 6ª edição, conectando cultura, marcas, tendências e estratégias de branding. O relatório analisa o comportamento das marcas ao longo do último ano e sintetiza suas conclusões em 10 grandes insights. Nesta edição de 2025, o tema central é o resgate das origens e traz uma reflexão profunda sobre como, em meio às transformações tecnológicas que a gente vive, as mudanças nos vínculos humanos e as novas tendências sociais, o futuro das marcas nasce da autenticidade. A gente já falou sobre o novo normal durante a pandemia, sobre reputação e polarização em 2022, sobre marcas inteligentes em 2023 e no ano passado mergulhamos no fenômeno do overbranding, esse excesso de exposição das marcas no mundo hiperconectado. E agora em 2025 focamos no retorno às origens. Bem, para discutir os 10 aprendizados do GAD Insight 2025, convidamos 3 profissionais muito especiais que são referência nas suas áreas de atuação e no mercado de marketing, branding e negócio, e também na área de educação. Nossa primeira convidada é a professora de branding da SPM e consultora de marketing, Ana Cristina Estrada. Ela é doutora em administração de empresas e mestre em comunicação e consumo pela SPM, com ampla experiência como executiva e como consultora de marketing para empresas como Natura, Mastercard, Citibank, Santander, Nestlé e Credicard. Obrigado pela participação, professora, aqui no estúdio da SPM, sua casa, e agradeço mais uma vez a parceria na realização desse videocast. Sou eu quem agradece o convite, Luciano. Obrigado, Ana. Nosso segundo convidado é diretor de marketing e growth do Sicredi, instituição financeira cooperativa centenária, com presença em todo o país, com mais de 18 anos de experiência nas áreas de trade marketing, comunicação e mídia. Ele tem passagens por empresas como GPA, Walmart e iFood. E foi eleito entre os 10 profissionais de marketing do ano pelo MEI Mensagem. João Clark, obrigado por estar com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Luciano, e essa turma aqui, muito bom dividir a bancada com vocês e muito empolgado para o que a gente vai falar. Que bom, obrigado, João. E fechando os convidados aqui do nosso debate, convido a diretora de estratégia do GAD. Ela tem mais de 20 anos de experiência em marketing, tanto em empresas de bem de consumo como Coca-Cola, Johnson, entre outras, e trabalha em projetos de branding para marcas como Claro, Pão de Açúcar, Ambev, Nestlé, entre outros. Minha colega e diretora de estratégia do GAD, Patrícia Takehara, aqui com a gente. Obrigado, Patrícia, pela presença. Obrigada, Luciano. Prazer poder falar desse estudo que eu ajudei aqui a construir. Que você conduziu, né? Legal, que bom. Vivemos em um tempo de excessos de informação, de estímulos, de marcas. Um tempo em que a inteligência artificial acelera processos, mas também desafia a autenticidade. Em que a produtividade cresce, mas a confiança e o pertencimento parecem cada vez mais escassos. Neste contexto, o GAD Insights 2025 propõe como tema central deste ano o resgate das origens e convida marcas, profissionais e organizações a voltarem a olhar para o que é essencial, suas histórias, seus valores, seus vínculos genuínos. Ao longo de 10 grandes insights, nosso estudo revela como as marcas que resistem ao ruído e permanecem relevantes são aquelas que resgatam as suas raízes. Nesta conversa, vamos passar pelos 10 insights. Marcas com legado, a nova e velha identidade, novas fronteiras da experiência, a reconquista da confiança, a cara da marca, espaços de coautoria, clubes ou vitrines, além do endobranding, raízes locais e rituais de reconhecimento. Agora que a gente já entendeu o espírito do GAD Insights,
Para abrir a nossa conversa, eu quero convidar o João Clark, diretor de Marketing e Growth do Sicredi. João lidera uma das marcas mais longevas e admiradas do sistema financeiro cooperativo, com mais de 120 anos de história, né, João? E vem acompanhando de perto como confiança e pertencimento voltaram a ser palavras-chave no relacionamento entre marcas e pessoas. João, abrindo contigo aqui o nosso debate, eu gostaria de começar aqui o nosso videocast com o primeiro insight, marcas com legado, e não é por acaso que a gente escolheu esse insight para você comentar. E eu trago uma pergunta geral, né, para você poder comentar um pouco esse nosso primeiro insight, que é o seguinte: o nosso estudo fala que no mercado de lançamentos e tendências em séries, as marcas com legado se destacam porque sabem contar boas histórias ou melhores histórias. Na tua visão, como as marcas podem equilibrar o tema da inovação, né, o desafio que a gente tem permanente, né, pelo novo, por trazer inovação, enfim, com a questão da memória, né, sem parecer preso ao passado. Então, qual é que é o balance ideal para poder combinar essas duas coisas, por favor? Luciano, acho que, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez a representar aqui o Sicredi e falar um pouco, na verdade, de um tema que é muito próximo e muito conectado com a nossa história, né? Como você falou, né, o Sicredi é uma marca aí que tem mais de 120 anos, 123 anos, a gente está fazendo em dezembro, né, desse ano, e eu acho que a resposta para isso é que a gente precisa manter o propósito. O propósito é o que guia, é o que deve guiar, né? E o propósito normalmente ele não evolui de uma corporação. O propósito do Sicredi é tornar a sociedade mais próspera. Isso desde o dia 1, né? A gente nasceu como uma empresa, né, basicamente de crédito rural no interior do Rio Grande do Sul, e o que guiou até a gente chegar aqui onde a gente está hoje, uma das maiores instituições financeiras do país, que tem um portfólio super amplo e super robusto, é basicamente o propósito. Tudo mudou ao longo do tempo. Inclusive, a gente tem uma campanha atualmente que fala um pouco dessa mudança da relação do Brasil, do brasileiro e da história com o dinheiro, né? As formas, elas mudam. Mas desde que a gente nasceu, o foco é tornar a sociedade mais próspera. Isso que conecta no final das contas. Mas a gente não pode esquecer do legado, né? Eu acho que o legado que a gente fez, a gente, por exemplo, é uma empresa que veio das raízes do agro. A gente é muito forte, continua sendo muito forte no agro. Mas a gente foi evoluindo para que a gente pudesse levar este propósito, que nasceu muito focado no público agro, para outros públicos. Hoje a gente atende, na verdade, pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas todos eles, tudo que sempre guia é de fazer com que os nossos associados, que são os nossos correntistas, eles tenham prosperidade, mas que ao mesmo tempo leve prosperidade para o entorno. Porque basicamente o que nos guia hoje, né, o nosso resultado, o resultado de negócio, ao invés de ir para uma família e para uma pessoa específica, né, ele vai para todo mundo. Ele fica, de fato, né, entre aquele círculo virtuoso, circulando na região onde atua, nas pessoas que usam o produto, e acaba gerando um círculo muito bom e muito virtuoso. Então, eu acho que o segredo disso é evoluir de acordo com que o seu produto vai evoluindo, né? A gente tem uma evolução, mas ao mesmo tempo o legado está em relação ao propósito ser muito forte e ele ser cumprido, independente da evolução que aquela empresa, né, teve ao longo da sua história. E nesse contexto, né, uma marca como a do Sicredi, né, com essa história, com mais de 100 anos, 123 anos, como tu falou, que eu acabei de ver também que foi reconhecida aí como a melhor empregadora do Brasil, né? Quer dizer, ela leva uma vantagem, né? Porque ela tem uma história, uma consistência, uma profundidade incrível, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, até conectando, né, a gente acabou de ser eleito pelo segundo ano consecutivo como a melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Isso nada mais é que, como uma empresa que tem esse DNA muito forte, e eu acho que cada vez mais propósito é o que vai vender para o presente. Já existem nichos, né, que são muito preocupados com o que as empresas entregam para a sociedade, para o Brasil, para o planeta. Eu acho que isso fica cada vez mais forte. E aí, quando você pega uma empresa que tem esse propósito, não é à toa que as pessoas têm uma conexão muito genuína de trabalhar lá. Primeiro porque cada vez mais as pessoas estão ligadas e trabalhar numa empresa que ao mesmo tempo te remunera, mas
faz as coisas, né, faz o bem para a sociedade, mas ao mesmo tempo uma empresa que prega pelo propósito de tornar a sociedade mais próspera, uma empresa que tem foco, na verdade, nas relações humanas, se ela não tiver pessoas que estejam felizes ali dentro, não vai ser, não faz sentido. Então isso, na verdade, nada mais é reflexo do que, de novo, do propósito e do que o que norteia a gente. Legal, muito bom, muito bom. Ana, quer comentar um pouquinho esse nosso primeiro insight? Então, eu Marcas com concordo legado. profundamente com o que o João está falando. E acho que, eu não quero antecipar o que a gente vai falar lá para frente, mas não me surpreende uma empresa com propósito tão forte ser eleita uma da empresa que Melhor lugar para se para trabalhar no trabalhar Brasil. no Brasil, porque o que a gente busca para ser feliz no trabalho, mais do que uma diretoria da felicidade, é sentido naquilo que a gente está fazendo, né? Então, se tem um propósito claro, tá dando sentido para você levantar de manhã e ir para lá trabalhar. Então, Legal. Parabéns, não sabia. Muito bom. Fiquei muito feliz. Muito bom. Patrícia, algum comentário? Fica à Eu vontade. concordo, muito legal, né, a história e o propósito da Sicredi. E acho que é esse o ponto, né? As pessoas se conectam muito com o propósito, os produtos vêm, os produtos vão, né, mudam o tempo inteiro, o resultado é melhor ou é pior, mas o que de fato que faz com que as pessoas se conectem, né, e criem vínculo é se conectar com o propósito da marca. Então, acho que o exemplo da Sicredi só comprova isso. Legal, muito bom. Vamos adiante? Vamos para o nosso segundo insight. O nosso segundo insight, a gente deu o nome de Nova Velha Identidade. E eu queria passar para a professora Ana esse tema aqui da Nova Velha Identidade com a seguinte pergunta. O estudo fala sobre uma tendência de resgate das identidades originais das marcas, né? De voltar aos símbolos, códigos visuais e narrativas que marcaram sua trajetória. Né? A gente tem visto aí nos últimos anos, né, uma certa, eu gosto de dizer, pandemia de rebranding, né? Algumas, de certa forma, perdendo um pouco a referência, mas muitas delas, exatamente, né, tentando identificar a sua essência e tentando expressar isso. Então, a pergunta que eu faço para você é se, na tua visão, o que está por trás desse movimento, né? Quer dizer, a gente pode ler isso como um sinal de nostalgia ou uma forma de reconectar as marcas às suas verdades mais profundas. Qual é a tua visão sobre isso, por favor? Eu entendo que são as duas coisas. Eu acho que a gente tem um consumidor que está mais nostálgico, porque justamente a gente vive num mundo de um monte de informação e de instabilidade e de uma busca por um chão, né, em que você consiga ter algum tipo de referência. E tem pesquisas que falam que até os jovens estão com nostalgia de uma época que eles sequer viveram, né? Então isso acho que parte do consumidor. E acho que então é uma resposta das marcas para esse sentimento nostálgico, né? Sim. E eu acho que também é uma resposta ao que foi esse frenesi de rebranding. Porque o que eu acho também é que houve uma confusão aí. Rebranding foi usado como um termo para atualização da identidade visual das marcas, quando o branding é uma coisa muito mais profunda, né? E as marcas ficaram batendo cabeça, e algumas virando cases de como não fazer, né? Então, porque, voltando também para aquilo que estava sendo conversado com o João, sim, temos um olhar para o passado, onde tem o chão, onde tem a referência, mas a gente está vivendo aqui também uma série de tensões que as marcas também precisam reconhecer, e que só mudar a identidade visual, você não está conversando com a tensão que esse consumidor está vivendo hoje. Claro. Então, não sei se foi direta a minha resposta, mas eu acho que são as duas coisas. Eu acho Perfeito. que é um resultado do que foi esse agito todo. Sim. Acho que é um resultado do consumidor e acho que é uma resposta das marcas a esse contexto. Acho também, João. Luciano, que quando a gente olha, né, um pouco para a questão do excesso, né, a Ana falou agora de informação que a gente tem, eu acho que também tem uma conexão, porque quando a gente olha para um passado aí, né, quando a gente olha a década de 80 até 90,
as coisas eram mais simples, existiam menos layers, menos camadas, né? E eu acho que principalmente essa comunicação, esse rebranding focado no visual, eu acho que ele busca um pouco disso, dessa simplificação. O consumidor, as marcas, elas precisam, na verdade, ser uma ponta de simplificação na escolha para o consumidor. E eu acho que durante algum tempo, as marcas quiseram chamar tantas atenção que colocaram muitas camadas e acabaram dificultando um pouco isso. Então, acho que também tem um pouco dessa talvez até conectada com a tendência do Guide Site do ano passado, né? Tem uma conexão de fato aí com a simplificação para que as pessoas estão buscando coisas mais simples. Exatamente. Na verdade, né, vou passar para a Patrícia, mas eu acho que tem algumas questões interessantes nisso, né? Obviamente que tem uma tendência, né, a gente que vive isso o dia todo, né, e há muitos anos, né, 40 anos nessa vida, né, à frente do GAD, trabalhando com isso. Então, a gente vê que a própria tecnologia acabou levando um pouco de expressão da marca, forçando as expressões da marca, né, em determinado momento, por uma simplificação, no sentido mais técnico, né, até para poder funcionar nos ambientes digitais. Isso também acabou eliminando algumas coisas que, de certa forma, foram importantes ao longo da história das marcas, né? Então, parece que a gente vê agora, assim, um movimento, né? Ou volta tudo, né? Ou abre mão de tudo, né? Efeito Jaguar, né? Enfim, né? Tem todo esse movimento de lá para cá. Mas aqui no nosso estudo a gente trouxe o exemplo da Pepsi, né? Com aquela volta do layout, da assinatura de marca, né? Do símbolo na própria embalagem lá dos anos 80, até quando a Pepsi tinha uma relevância maior, ou a própria embalagem da Valda também, que é uma outra relevância, uma outra referência que a gente traz. Eu queria ouvir a Patrícia também um pouquinho sobre esse ponto aqui, desse resgate das identidades. A gente discutiu muito isso, né, ao longo do trabalho, né, Patrícia? Por favor. E falando em identidade visual, né, quando a gente olha principalmente as marcas de luxo, a gente passou por isso, né, no estudo, a gente vê as marcas ficando muito, muito parecidas. Assim, todas. Idênticas em termos de tipografia, né, muito minimalista e perdendo, de fato, a sua autenticidade, né, a sua originalidade. E o que a gente vê agora, as marcas que vêm se destacando são aquelas que, de fato, estão conseguindo manter aí a sua identidade e trazendo o que é, de fato, o que é original. Origem e originalidade, né, elas vêm da mesma... têm o mesmo sentido etimológico. Né? Então, para você ser original, é importante você resgatar a sua origem. Né? E é muito sobre isso. Legal, exatamente isso. A produção, bota na tela esse quadro depois da evolução das marcas aqui, ou a involução das marcas de moda, das grandes casas que usam a mesma fonte, a mesma serifa, né? E todas acabaram muito parecidas. Legal. Bom, vamos adiante, vamos conversar sobre o nosso terceiro insight. Nosso terceiro insight fala sobre as novas fronteiras da experiência, né? Todo mundo aqui sabe muito bem que o tema da experiência é um tema fundamental na construção de marca. Eu particularmente gosto de dizer que marca é experiência, o resto, né, é o resto no sentido de que a experiência que fica, né, a experiência que define o valor da marca e o valor do vínculo, né? E nós chamamos de novas fronteiras da experiência. E eu vou pedir para a Patrícia falar um pouquinho disso aqui e introduzir o tema da seguinte forma. O nosso estudo, né, Patrícia, fala um pouquinho de que o mundo, né, o mundo de dopamina e de estímulos rápidos que a gente tem, né, o público acaba muito confuso, né, e na verdade ele está em busca de uma experiência, a gente pode dizer, com um pouco mais de alma, né, com um pouco mais de conexão, com um pouco mais de profundidade, que tragam o que o João falou, o tema do propósito, que tragam um significado e não só conveniência, né, porque a gente, nos últimos tempos, né, e até um tema mais conceitual que pode ser debate de um outro videocast nosso, que é essa coisa de brand experience, né? Quer dizer, que brand experience, de repente, qualquer evento é brand experience, né? Então é muito fácil fazer um evento, uma ativação de marca, né, para dar qualquer coisa, para fazer um brinde, para fazer um evento, mas a grande maioria é desconectados do que nós falamos aqui, desse propósito, né, ou dessa missão maiores que as marcas têm. Então, eu queria perguntar, Patrícia, para você o seguinte, como que tu enxerga, né, como que a gente percebeu ao longo do estudo, né, este movimento e de que forma, né, as marcas têm procurado criar experiências realmente que emocionam, geram valor humano, além do impacto tecnológico, que tem sido uma premissa muito grande. Como é que tu vê isso? Dopamina é a palavra do momento, né? Então, todas as marcas e as pessoas buscando o próximo nível de dopamina. Né? E não é à toa que a gente vê
as ativações de marca cada vez mais diferentes, né, buscando trazer outras experiências aí para o consumidor, mas de fato o que fica na memória, o que conecta com o consumidor é muito pouco, né? O que sobra disso é praticamente nada. Então, o que a gente vê assim, de exemplo, e experiência no final é aquilo que fica, né? Então, não adianta você ter uma marca bonita, uma comunicação bacana, se a experiência é ruim. Né? A gente até traz esse dado no nosso estudo, que 80% das pessoas trocariam de marca depois de uma experiência ruim. Né? Então, de fato, é o que fica, a marca é a experiência. Né? E a gente traz alguns exemplos assim, bem pertinentes, positivos em relação a isso, que é, por exemplo, o que a Natura, né, fez aí recentemente no catálogo. Né? O catálogo é um ponto de contato importante aí da Natura, e ela trouxe no seu catálogo alguns testes olfativos que ajudavam, né, as consumidoras, através desse teste, a identificar algum problema neurológico. Então, é ela trazendo uma experiência que vai além do produto dela e super conectada ao seu propósito, que é o bem-estar. Exatamente. Então, acho que é esse nível, né, de experiência que acho que as marcas devem buscar. Né, para de fato conectar e trazer algo diferenciado e que vai além, né, da sua entrega funcional do seu produto. Tem outro exemplo interessante, né, Patrícia, que é a Shiseido, né, marca de cosméticos super famosa, né, japonesa, que traz também aqui um perfume anti-estresse, né, na medida que você aplica o perfume, ele consegue identificar também, né, o teu grau de estresse. Imagino que deve estar vendendo horrores, né? Porque estresse é o que não falta por aí, né? Mas vamos lá, Ana, por favor, se quiser comentar, João, um pouquinho sobre esse tema das novas fronteiras de experiência, né? Já que é um tema bastante caro para as marcas, a questão da experiência em todos os sentidos. Então, eu queria pegar o gancho da Paty, dela falar da dopamina como uma coisa mais efêmera versus você pegar a experiência ligando com o que a marca tem de mais profundo, né? Eu acho que não tem outro caminho, porque aquilo que você faz, que vem rápido, que você não pensa, que você vive sem pensar, você vai esquecer no instante seguinte, né? E aí é esforço da marca atrás de esforço da marca, é dinheiro sendo gasto e não tem construção de marca, né? Não tem construção de relação, não tem construção, de novo vou usar a palavra, de sentido para o consumo daquela marca. Então eu não podia concordar mais com ela. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa... Os gestores da marca, quem está tomando conta, inclusive, do growth e da verba, precisa ter isso muito em mente, porque isso é dinheiro, no fim das contas, não muito bem investido, eu diria. Eu acho que para fechar um pouco e conectando muito com essa questão da experiência não é o que você coloca no papel, não é o que você coloca na ativação, né, num evento, não é o que você coloca na campanha. Experiência é quando você usa, de fato, a marca. Produto, serviço, canal, né? Não adianta você querer vender uma experiência que você não tem, né? A experiência, de fato, é o momento da utilização, né? Então, assim, a gente olha muito para a experiência e se preocupa muito com ela, e a gente vende, de fato, o que a gente tem, né? Então, eu acho que é muito importante você que está, né, desenvolvendo um produto, que está olhando para, de fato, como vai fazer uma campanha, nesse caso, você precisa fazer um retro planning. Como o consumidor te percebe, é isso que você tem que vender. Não adianta você querer vender se você tem uma experiência muito boa, se de fato você, na ponta, não entrega isso. Aquilo vai ser muito mais frustrante para quem usar teu produto ou serviço. Então, acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Alongando um pouquinho esse insight, esse tema, eu gosto particularmente muito desse tema, e tu trouxe aqui essa questão do overpromise, né? Assim, porque, na verdade, a gente sabe que, assim, prometer, né? Criar uma proposta de valor mega fantástica, comunicar isso... porque tem seus desafios, mas não é o grande desafio, né? O grande desafio é o que tu disse, né? Quer dizer, entregar na ponta, no produto, no serviço, no canal, exatamente esse discurso, né? E conseguir fazer essa gestão dessa cadeia de valor é o grande desafio da experiência. Então, eu acho que, inclusive, esse insight ele é interessante porque realmente ele vem questionar isso, que é um ponto central que às vezes me parece muito descolado do dia a dia. Entendeu? Você fala em experiência como presença das marcas, ativação e tal, e como se assim, o produto lá na ponta, né? O dia a dia, o relacionamento com o cliente e tal, todas as dificuldades, né? E todas as marcas têm, enfim, como se fosse uma outra coisa até
desconectada, né? Então, eu gosto muito desse insight porque ele provoca, né? Eu acho que quando ele fala o tema de novas fronteiras, ele eleva, inclusive, essa reflexão das marcas, né? Mas muito bom, vamos adiante aqui com o nosso próximo insight. Nosso próximo insight é o insight 4, e ele fala de reconquista da confiança. Eu vou pedir para o João comentar esse insight, abrir aqui os comentários, né, sobre esse insight, e colocando para ele a seguinte questão, que é, bom, uma instituição financeira como o Sicredi, que trabalha com esse desafio, né, de ser confiável, né, sem dúvida, né, ou seja, é um atributo central para todas as marcas, a questão da confiabilidade, uma instituição financeira, né, mais ainda. Então, a questão de ser confiável num mundo cada vez mais digital e automatizado, e que vive diante de uma crise de confiança gerada pela tecnologia, né? A gente vive essa insegurança, né? Já não basta a insegurança física urbana, né? A gente tem insegurança digital, né? Então, que vive essa crise aí de confiança gerada pela tecnologia e pelas redes sociais também, fake news, IA, né? Como é que é esse tema? Como é que vocês olham esse tema, né, da construção da confiança versus toda essa insegurança que existe através da tecnologia e dos Luciano, meios? antes de entrar direto na correlação da confiança com o nosso segmento, que é um segmento que é muito importante, eu vou falar um pouco disso, acho bom a gente retroceder. A gente, olhando para o passado, né, existe uma confiança muito grande do consumidor em marcas quando a gente olha para, por exemplo, a imprensa, né, órgãos, Sim. a gente vive uma época Empresas, onde as pessoas, empresas, né, a gente vive uma época que as pessoas confiam mais em pessoas do que em corporações, né? A gente de fato vive, né? E existe uma crise de saber o que é verdade e o que é mentira. Hoje é difícil, né? Cada vez fica mais difícil de entender, né? Hoje, por exemplo, as pessoas confiam mais em pessoas do que na notícia que a mãe do seu amigo coloca no Instagram do que, de fato, no que um jornalista que estudou vários anos colocou, né? Sem dúvida. Existe muito essa desconfiança. Então, a confiança ela tem se tornado, não só para a minha categoria, mas para todas as categorias, de fato, né, um atributo muito importante. Na minha categoria, isso ainda acaba ficando mais evidente. Hoje a gente tem um atributo, uma pirâmide de atributos que define, na verdade, quando as pessoas vão escolher uma instituição financeira. Confiança, há alguns anos, ela é o primeiro fator de escolha e ele só se distancia. E é muito interessante que outros atributos, eles estão relacionados, na verdade, também à confiança. Por exemplo, o atendimento está relacionado a ter alguém ali próximo que vai te... Né, isso aqui é golpe, isso aqui não é, né? Então, é muito importante que a gente entenda que as marcas, elas precisam estar conectadas e entender como passar confiança para que os consumidores, eles utilizem o seu serviço de uma maneira eficiente e que traga, de fato, a segurança. Não vou colocar meu dinheiro, né? Quando eu vou escolher uma instituição financeira, eu não vou colocar o meu dinheiro na instituição financeira que eu acho que não é sólida, que não é eficiente, que não vai fazer a gestão desse meu bem, dessa minha economia, dessa minha vida financeira. Então, eu acho muito, muito relevante que a gente olhe para a confiança, na verdade, como um atributo que tem que ser construído, na verdade, no presente, mas com um olhar muito para o futuro. A confiança ela também muda muito ao longo do tempo, né? Confiança, alguns anos atrás, para a instituição financeira era um cenário completamente diferente. Hoje a gente fala de golpes, né, que são inimagináveis, né, que não eram no passado. Então, a confiança ela vai mudando ao longo do tempo e é importante as corporações estarem se atualizando no que se refere a esse atributo. Sim, muito bom, muito bom. Ana, Patrícia, fiquem à vontade para comentar também, Me que depois eu quero retomar, porque esse é um tema bárbaro. É bárbaro esse tema da confiança. Eu concordo, tá, com o que você falou. O que eu vou falar só complementa. Porque eu acho que hoje as pessoas acabam confiando mais no que a mãe do seu amigo está falando do que o que as marcas estão falando, porque as marcas também fizeram por onde, né? Muito antes da tecnologia acabar complicando muito mais, né, o contexto, as marcas também pisaram na bola. Elas abusaram. Elas abusaram do poder de fala que elas tinham, né? Sim. E elas foram frustrando os consumidores. Então, eu acho que agora não, já faz alguns anos, o que as marcas estão vivendo é uma necessidade de reconquista
dessa confiança. E eu acho que aí cada segmento vai ter suas características próprias, né? Mas de uma forma geral, precisa haver essa reconquista mesmo, porque houve um momento em que, por princípio, a gente acreditava no que as marcas falavam, e hoje, de uma forma geral, por princípio, a gente desconfia do que a marca está falando. E isso é muito ruim, né? Isso é muito triste. Eu acho que é um trabalho gigante que tem que partir, de coisas muito profundas, de decisões muito sérias para quem está fazendo as estratégias e tomando as decisões, né? Sem dúvida, Ana. Eu acho que ainda tem marcas que não aprenderam isso. Eu acho que, por exemplo, no meu segmento, o atendimento é um ponto ali muito nevrálgico também ali, né, de escolha. E, por exemplo, no passado, né, todos da categoria diziam que tinha o melhor atendimento possível. Sim. Eu vejo, né, e a gente acompanha o NPS competitivo, né, da categoria, eu Sim. vejo marcas que falam que tem um atendimento muito bom e que estão com o NPS lá embaixo, assim. Isso não faz sentido, não promete isso. Promete outras coisas. Você pode, né, prometer Exato. outras coisas que têm diferenciais competitivos, mas esse ponto não... E isso quebra a confiança do consumidor. Exatamente. Patrícia. Acho interessante, né? Uns 10 anos atrás a gente falava muito sobre que as marcas as pessoas confiavam mais nas marcas do que nas instituições, porque havia uma... Né, a perda da confiança em cima das instituições como governo, igreja, e as marcas estavam ocupando esse espaço. E hoje em dia parece que as marcas também estão perdendo, né, esse espaço. Então, acho que agora o que é importante é as marcas conseguirem se reconquistar tudo isso, né, e trazendo alguns mecanismos. A gente traz, por exemplo, num exemplo no próprio estudo, da General Mills, que tem um mecanismo que ajuda a detectar fake news, que ajuda, né, as pessoas saberem se aquilo é uma informação falsa ou não. Então, como que a gente consegue, as marcas conseguem, talvez, através, né, de algumas iniciativas ou de algumas atividades, conseguir fazer, né, isso em todas as suas ativações e pontos de contato? Esse tema é super interessante, eu até vou permitir aqui a gente falar um pouquinho mais dele, uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que o João pode comentar também, que o nosso estudo traz isso, né? Mostra bem evidente que as pessoas valorizam muito as interações humanas, né? E a gente tem percebido cada vez menos interação, né? Nas questões, enfim, de compra de serviço e por aí vai e tal, né? Eu mesmo, enfim, esses dias me passei por uma experiência horrível, né? Acho que todo mundo passa quase que todo dia, né? Enfim, de desesperadamente tentar conectar, né, um grande marketplace, um grande varejo aí, né, depois de não conseguir cadastrar de nenhuma forma, não conseguia falar sobre isso, não conseguia falar com ninguém, né? Aquela coisa muito chata assim, né? Liga, não tem com quem falar e tal. Então, o estudo também mostra isso, né? Porque assim, as pessoas valorizam muito isso. E na tua categoria, né, João, é super importante. Eu queria que tu falasse, porque eu sei que o Sicredi tem esta coisa muito, né, da presença local, da proximidade, né, expandindo a agência física, diferentemente de muitas das categorias. Como é que se estabelece esse balance, né, entre interação humana, questão tecnológica? A interação tecnológica, ela tem que existir, ela tem que ser, né, utilizada da melhor maneira, mas a gente não pode esquecer que as pessoas precisam, às vezes, falar com pessoas, né? A gente ainda tem vários pontos para evoluir, por exemplo, numa aura, quando você fala, quando você interage, o que é que você quer falar. Imagina a pessoa tá tentando passar por tá achando que tá passando por um golpe, ou que sofreu um golpe, e você vai numa aura e você não consegue falar com ninguém. Você não tem a opção, né? Então, a gente entende que, na verdade, né, é o mundo do e, né? Não é uma coisa ou a outra. A gente expande porque a gente acredita que a gente precisa estar próximo. A agência vai ter a mesma função que ela tinha há 10 anos atrás? Não. Hoje as nossas agências, várias das cooperativas estão transformando em lugares de convívio, disponibilizando para, por exemplo, associados de pessoa jurídica levarem os seus clientes, fazerem reuniões.
ela está tomando um outro significado. A gente chama, né, o nosso associado para tomar um café lá com a gente, para trocar muito mais do que para estar lá, né, Claro. servindo e você pagando a conta. Não é para isso. Mas ao mesmo tempo não pode simplesmente você ignorar que existe uma necessidade do consumidor e não conseguir. Eu recentemente, não na minha categoria, mas numa categoria de transportes urbanos, eu peguei um transporte, o motorista ele tinha a opção lá de colocar o valor, ele colocou um valor que não era o valor real da corrida, né? E eu não conseguia falar com ninguém. Eu só consegui resolver o meu problema porque a gente conhece muita gente, cheguei na pessoa, né? E a pessoa conseguiu resolver. Mas não é assim que pode funcionar, que funciona. Não precisa funcionar para mim que tem uma conexão, precisa funcionar para todo mundo. Bem, o nosso quinto insight nós chamamos de a cara da marca. E eu vou pedir para a professora Ana comentar esse insight, né? Que é o seguinte, professora Ana, o relatório aponta, no Insight 5, um retorno ao líder como rosto da marca. A gente acabou de comentar isso, né? Você acha que acabou de comentar no Insight 4, exatamente, dando um spoiler aqui, né? Mas ele traz exatamente isso, né? O retorno do líder como rosto da marca, como garoto propaganda de empresas, na frente das câmeras ou especialmente nas redes sociais. A gente tem visto isso muito presente, né? Tem aí referências bastante expressivas que a gente trouxe inclusive aqui como os nossos exemplos, né? Então eu queria te perguntar como você enxerga esta personalização, né? Ela fortalece a marca ou pode se tornar um risco quando o líder da organização, né? O líder e a organização se confundem demais, né? Então o que você acha disso? A gente tem visto muito presente um pouco desse tema do líder ou do CEO assumir a cara da marca. Eu acho que que precisa vir primeiro é a estratégia da marca. E o CEO carismático, ele tem que trabalhar em função do que se pretende para a marca. Porque se é o contrário, se no final é o carisma dele e é o jeitão dele que vai puxar a marca e não necessariamente é o que o negócio precisa, né? É o que foi planejado para aquela marca, eu acho que fica uma coisa dissonante. Então, eu acho que tem que existir uma estratégia para essa marca, eu acho que esse CEO tem que estar uma consciente dessa marca e usar o carisma dele para ser mais uma fonte de fortalecimento da marca. Porque senão fica a cara dele e não a cara da marca, né? E aí ele sai por algum motivo, e aí, né? Como Sim, tem um risco, né? Tem um risco implícito nisso, né? Obviamente que isso... Tem o risco não só da saída dele, tem o risco dele levar a marca por um caminho que não era o que estava planejado. E aí como é que faz, né? Como é que reverte isso? Tem uma diferença também importante quando a gente pega, né? O caso que a gente citou e a grande referência do Brasil hoje, né? Que é o João Adib da CIMED, que ele é o dono da marca, né? Ele é o cara da marca, ele é o dono da marca. E tem casos que é um CEO que não é o dono, né? Não é literalmente o dono da marca. Mas eu queria ouvir também o João e depois a Patrícia um pouquinho, porque eu acho esse um dos insights mais interessantes, né? Até me permitam um comentário. Semana passada estive em Porto Alegre e fui visitar o Jorge Gerdau e o Johan Peter, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer, mas enfim, né? Da família Gerdau, liderou a empresa durante muitos anos e foi um dos empresários mais destacado e conceituados no país aí nos anos 80, 90, início dos anos 2000. E aí nessa conversa com ele, falamos de várias coisas, eu comentei, olha, Dr. Jorge, se nos anos 80 e 90, 2000, quando você estava à frente da Gerdau, se tivesse a rede social, você seria o maior influencer do Brasil, porque tinha uma enorme liderança, né? Assim como a gente já viu o Richard Branson, né? Construindo a Virgin, né? Um cara muito presente, o próprio Steve Jobs com a Apple. Só que na época não tinha rede social, não tinha essa mistura de vida pessoal, de vida familiar, que é um tema mais sensível hoje. João. Acho que
primeiro, eu acho que é natural que isso aconteça. A gente falou um pouco antes ali, eu não lembro em qual insight especificamente, que as pessoas hoje confiam mais Nas em pessoas físicas. muito mais do que em Isso. corporações. Então, acho que isso é Exatamente. natural que aconteça. Exatamente. Eu acho que é preocupante quando, obviamente, a professora Ana disse, isso não tem nenhuma conexão com a marca. E a gente precisa lembrar que pessoas sempre são pessoas, né? Hoje elas estão aqui, amanhã elas estão lá. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente contrata uma celebridade, né? Recentemente, inclusive, uma instituição financeira que tinha uma celebridade, essa celebridade foi para outro lugar e a propaganda era baseada, na verdade, Na falando mal. celebridade. Obviamente que um executivo provavelmente não fará isso, porque tem uma questão ali de reputação da sua vida executiva. Mas eu acho que é importante, né, a gente instrumentalizar os executivos das nossas empresas cada vez mais, que não existe privado e público no ano de 2025. Esse né? é um bom ponto. Na verdade, já faz Ótimo. algum tempo isso, mas não existe mais privado e público. E a reputação dele, ela está diretamente ligada, ele sendo porta-voz ou não sendo porta-voz. Sendo João Adib ou não sendo João Vai ser Adib. igual. A gente teve recentemente um caso num show do Coldplay, né? Que ficou conhecido aí, né? Astrônomo. E aquilo ali, né? Ele estava na vida privada dele, né? Mas não existe mais isso. Então eu acho que precisa estar conectado com a marca. Mas independente se você vai usar ou não o seu executivo, você precisa instrumentalizar o seu executivo. Não só o executivo, eu acho que na verdade vai muito além disso, Toda na liderança. verdade, né? Toda organização. Para que a organização entenda, as pessoas entendam que hoje não existe mais privado e público. Se você acha que seu Instagram, que só tem 100 seguidores, não vai vazar, eu te digo que ele vai vazar. Vai vazar porque você tem Instagram. Exatamente. Todos precisam estar preparados, né, para essa exposição. Eu acho que vem muito na esteira também, acho natural também que o CEO assuma, né, essa cara e esse espaço, até por conta dessa descredibilidade que a gente vê nas próprias celebridades, né, que também sempre muito envolvidas em escândalos ou, enfim, em comportamentos às vezes não adequados. Então eu acho natural que realmente o CEO acabe assumindo isso. Mas de fato tem esse limite e é importante, né, que respeitar Sim. esse limite. Eu acho que esse ponto que o João trouxe é interessante, né? Porque, na verdade, é todo mundo da organização, né? A gente gosta de falar que todo mundo é embaixador da marca, mas, na verdade, todo mundo é cara da marca, né? E, às vezes, a gente também transfere só lá para o CEO e tal, né? Ou seja, todo mundo tem esse papel, portanto, esse cuidado, né? Porque realmente não tem bastidor entre vida privada e vida pública e vice-versa, 24/7. Muito bom. Vamos para o nosso próximo insight. O nosso Insight 6, a gente fala sobre espaços de coautoria, né? O Insight, ele fala, na verdade, sobre como as pessoas estão cansadas, né, dessas experiências prontas e querem participar, co-criar, se sentir bem, né, e sentir que fazem parte do processo de construção e do processo de criação dessas experiências. E eu quero pedir para a Patrícia comentar esse insight, né? Patrícia, como é que você vê, né, ou como você analisa, né, esse desejo que as pessoas têm hoje, não simplesmente de receber, mas de participarem, né, da autoria, né, ou ter uma autoria compartilhada, né, impactando as estratégias de comunicação e branding das grandes marcas. Sim. Hoje está tudo muito fácil, né? A gente tem uma conveniência em tudo. Então, você escolhe a música em um clique, você vê o filme em um clique, você pede a qualquer comida e tudo chega em 5 minutos, né? Tudo muito rápido. E o contraponto disso, acho que as pessoas estão sentindo falta de ter né, participar desse processo, interagir, né? Poder fazer melhor, curtir melhor esse momento, prolongar, né, essa experiência. O que eu vejo também como contraponto, cada vez mais as pessoas, por exemplo, voltando com o disco a vinil, curtindo, né, um disco de vinil, ou querendo escolher o grão de café, querendo moer o café, né, curtindo todo esse processo aí de tomar, de beber um café, na contramão dessa conveniência excessiva. Né? Então, tem um exemplo até interessante que a gente traz aqui também no nosso report desse insight, que as livrarias, né, voltando na esteira desses clubes do livro, desses clubes de leitura, né, resgatando esse hábito. Sim. Totalmente, né, offline. As marcas de luxo que você citou estão trazendo super isso também. Total. Cafeterias, né, dentro das lojas.
ou as marcas que estão trazendo também, onde você participa os consumidores a escolher e fazer uma playlist de vinil, né, onde eles podem fazer lá a sua playlist, criam o disco de vinil e até escolhem a capa juntos. Né? Então, é um processo de volta aí como uma resposta a esse excesso de digitalização. Sim, essa facilidade que a gente tem, né? Que de certa forma tudo fica muito fácil para ter conveniência, tudo pronto e perde valor, né? Acho que talvez é um pouco disso, né, João? Acho que tá conectado também com a hiperpersonalização, né? As pessoas querem cada vez mais as coisas feitas para elas, né? Como era no passado, né? As roupas feitas sob medida, tudo feito, né, para aquela pessoa. Obviamente que a gente, né, vive numa sociedade muito mais rápida, mas eu acho que a personalização e a tecnologia hoje permite muito dessa sensação. A gente tem visto a tendência do UGC, né, que é o próprio consumidor gerando conteúdo para a marca aproveitando daquele conteúdo, porque acaba, na verdade, gerando muito mais engajamento também. Então, eu acho que é uma questão ali que é natural que aconteça, porque as pessoas estão cada vez mais querendo voltar, na verdade, se sentirem únicas, né? Então, faz todo sentido. Ana? E eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, especificamente da coisa da cocriação, né? A gente sabe que um dos papéis da marca hoje a gente acaba construindo a nossa identidade por meio das marcas que a gente consome, né? A gente comunica um pouco de quem a gente é também por meio das marcas que a gente consome. Eu acho que nada mais natural que hoje a gente queira, de alguma forma, participar também das decisões que as marcas estão tomando, porque essas decisões estão me afetando diretamente num nível muito mais profundo, né? Que é o nível da minha identidade. Então, isso me ocorreu agora, não tinha me ocorrido quando eu li o reporte antes. E um desafio também para as marcas em relação a isso, ela delegar, né, um pouco desse processo para que o consumidor participe, né, dessa escolha, dessa confecção desse serviço, desse produto. Passa, na verdade, pelo que a gente falou aqui no outro insight, né? Eu acho que quando o João comentou aqui da questão das agências do Sicredi assumindo um outro papel, a ressignificação, o exemplo da Barnes & Nobles, né? Abrindo várias livrarias, voltando a abrir livrarias físicas, né? Que as pessoas realmente têm um espaço de conexão, né? Porque, assim, todo mundo aqui gosta de uma livraria, né? Tocar, sentir, passar, sentar, enfim e tal, né? Precisa disso, né? Não que vai ler todos os livros, exatamente livros físicos, mas, né, tem essa questão também dessa experiência ressignificada que é bem importante. Mas vamos adiante, né? Os nossos insights, eles têm uma conexão entre eles, né? E o nosso próximo insight a gente denominou de clubes ou vitrines, né? Que está muito na esteira do que a gente falou aqui, né? Na verdade, o estudo fala desse paradoxo, né? Que a gente vive hiperconectado, mas cada vez a gente vive mais sozinho. As pessoas querem menos vitrines e mais comunidades com propósito, ou seja, né, se aproximarem a partir de afinidades que elas têm, né? Então eu vou passar para a Patrícia também dar sequência aqui nesse nosso insight, né? Perguntando para ela o que você vê, como que acredita, o que você identificou no estudo, né, Patrícia, né, sobre como que as marcas podem equilibrar essa escala, né, o desafio da escala e ao mesmo tempo da intimidade, né, delas construírem, enfim, os laços verdadeiros, né, nesse cenário complexo de fragmentação e de muita sobrecarga digital. Comenta para nós um pouquinho aqui, Patrícia. Acho que ele está muito relacionado com o insight anterior, né, também de colaboração, de relacionamento, né, então as pessoas buscando participar de microcomunidades para criar vínculos, né, porque hoje nesse mundo totalmente digital, onde a gente se fala, né, pelo celular, fala pelo WhatsApp, fala pelas redes sociais, e o contato, né, humano, as relações estão ficando muito distantes, né? Então, o que a gente vê é pipocar essas microcomunidades como os de corrida, né? A gente viu um exemplo até interessante de uma comunidade de raves para mães, onde as mães se unem nessas raves diurnas e elas não podem falar de filhos. O único tema que não pode ser falado é sobre filhos. Imagina se consegue. Enfim, né, vários aplicativos de corrida, né, de esportes, para que as pessoas
para promover esses espaços que as pessoas fortaleçam vínculos. Né? E acho que aqui o grande desafio é que para criar uma comunidade real, onde as pessoas consigam, né, criar vínculos entre elas, as marcas elas não podem ser as protagonistas. Quem é protagonista é o consumidor, né? São as pessoas. Então a marca é só um pano de fundo. Eu acho que esse é o desafio aqui, para a gente de fato criar essas microcomunidades, né? Para que as marcas consigam fazer isso de Legal. verdade. João, quer fazer algum comentário? Ana, por favor. Acho que posso complementar falando assim, as pessoas querem pertencer a comunidades e hoje cada vez, no passado a gente segmentava muito mais, as pessoas transitavam, né? A patricinha era patricinha 100% do tempo, né? O empresário era empresário 100% do tempo. Hoje você vai circulando entre essas comunidades e você acaba, na verdade, tendo várias experiências. Eu acho que essa conexão, na verdade, que essas comunidades acabam gerando, elas acabam, na verdade, fazendo com que você consiga transitar por vários círculos e viver experiências diferentes, né, ao longo da vida. E eu acho que as marcas, elas acabam, né, podem também experimentar um pouco disso exatamente com a hiperpersonalização, né? Você acaba, na verdade, conseguindo entregar muito mais experiências diferentes para os seus grupos diferentes. Sim. E os dados ajudam a gente a saber disso, né? Trabalhar esses dados para entender com que grupo e em que momento de vida aquela pessoa está. Claro. Ana? Então, estou aqui pensando também no que a Paty falou. Como é difícil mesmo para as marcas participar como pano de fundo, né? Porque elas não estão acostumadas a isso. Já tem um primeiro momento, já teve uma primeira transformação, porque durante muitos anos elas eram as heroínas do rolê, né? Então elas chegavam e elas resolviam os problemas que precisavam ser resolvidos. Aí elas já tiveram que aprender a entender que quem tem que resolver é o consumidor e ela tem que ser lá a parceira que vai de alguma forma contribuir, mas quem vai resolver é o consumidor. Aí depois a gente estudou também muito as comunidades de marca, né? Que eram comunidades que nasciam com a marca como ponto central. E era a marca que dava a liga ali, né? E aí agora também eu não sabia disso que você estava falando. Então agora nem nas comunidades elas podem ser a liga, elas têm que também aprender a ser ali a coadjuvante. Vamos ver como é que vão fazer, né? Esse tema ele é interessante, né? Tem alguns exemplos que a gente trouxe, né? Um da Heineken, né? Que, enfim, uma marca que faz um trabalho incrível de construção, né? Acho que acima, né? À frente aí muito dos players do mercado, né? Essas festas escondidas, por exemplo, né? Essa Only If You Know, né? Ou seja, que faz uma festa, não divulga para ninguém, ou seja, as pessoas vão se conectando porque elas têm afinidade e tal, né? Saindo um pouco daquela coisa, faz um show com uma área VIP com 10 mil pessoas, né? Área VIP de 10 mil pessoas. Como é que tu, na verdade, alinha? Então, acho que é isso um pouco que as pessoas estão sentindo, né? Como, por exemplo, uma Soho House, um clube, né? Onde as pessoas têm afinidade ali do mundo criativo, outros clubes de outras naturezas, né? Onde espaços para as pessoas que têm afinidade. E falando em Heineken também, outra coisa que eu achei incrível, né? Enfim, esses dias eu vi que ela lançou um festival próprio de música, né? Devem ter visto isso, né? E mais incrível é o seguinte, não divulgou o line-up. As pessoas estão comprando os ingressos para ir no festival sem saber do line-up. Olha só o nível de confiança, né? E de credibilidade que essa marca tem para tu entregar para ela o teu dinheiro e dizer, cara, o que tu fizer, acho que vai ser uma experiência muito legal e vai realmente conectar, né, pessoas que têm afinidade, né, que têm uma agenda muito próxima, né? Muito bom, gente. Eu acho que a gente está tendo um debate maravilhoso aqui e eu vou passar para o nosso próximo insight, o oitavo insight, que ele traz o tema do além do endobranding, né? Vamos olhar um pouco nessa perspectiva mais interna das organizações, dos colaboradores, que é um tema também central. Passamos por isso aqui quando a gente falou um pouquinho CEO, embaixadores da marca, né? Quando falamos aqui do desafio de envolver todo mundo, né? Eu vou pedir para a Ana começar comentando isso aqui, né? E que a gente fala o seguinte, que além do endobranding, o estudo fala da necessidade de o trabalho recuperar seu significado humano. Todo mundo sabe desse desafio que a gente vive, pós-pandêmico,
né? De como significar o trabalho, como engajar as novas gerações, né? Então, eu queria deixar aqui, Ana, trazer para ti essa provocação, essa pergunta, é como que as marcas, no teu ponto de vista, podem ir além do endobranding tradicional, que era muito, né, comunicar, botar as pessoas na mesma agenda e tal, como que elas podem ir além disso, né, além dessas campanhas internas, e realmente criar culturas de pertencimento e propósito, né, que foram palavras que já foram ditas aqui ao longo dos outros insights. Então, foi desse tema que eu dei o spoiler. Eu acho que é pelo propósito. Sim. Eu acho que a volta do sentido, a dar sentido, a você ter vontade de trabalhar, onde você vai trabalhar, eu acho que é o propósito. Os exemplos que vocês trouxeram são super legais. Eu acho que as empresas têm que estar mesmo preocupadas com saúde mental. Eu acho que elas têm... concordo com tudo aquilo. Mas eu acho que o que de fato faz com que a gente recupere o sentido, que a gente recupere aquela vontade, sabe? De levantar da cama e ir trabalhar, ou de trabalhar da minha casa para aquela empresa, o que eu estou fazendo para o mundo por meio da empresa onde eu estou trabalhando. Eu acho que é dessa profundidade, sabe? Legal. Eu queria complementar, professora, que para mim eu acho que tem uma coisa também que é não só o propósito, mas o walk the talk, né? Sem dúvida. Precisa ser não o propósito que está escrito na parede, mas o propósito que está vivenciando no dia a dia. Sem dúvida. A gente teve aí uns dias atrás aí uma instituição que gerou bastante polêmica, né? A volta do presencial. A volta do presencial versus um atendimento 100% digital, né? E aí? Não estou dizendo que não tem que ser, né? Não estou aqui discordando da decisão que foi tomada, mas o que veio à tona é assim, não parece fazer muito sentido porque você prega para o seu consumidor final. Então, além disso, eu também queria incluir um ponto, as lideranças elas precisam entender que a relação do trabalho ela está mudando. Eu venho numa geração que tem uma relação muito íntima. Eu me sinto muito feliz trabalhando, eu me dedico, eu fico muitas horas trabalhando, mas eu vejo meus sobrinhos hoje, né? Eu tenho sobrinhos entre 8 e 20 e pouco. O de 20 e pouco já não vai ter a mesma relação. A gente precisa entender que a relação mudou e que muitas das pessoas que estão começando a entrar no mercado do trabalho, elas não querem ser o líder que nós somos hoje. E as empresas que não entenderem disso hoje, elas não vão conseguir se preparar para o amanhã. É isso aí. Paty quer comentar? Porque eu acho que esse eu também... É bárbaro aqui esse insight para a gente discutir. Eu acho que eu concordo 100% com o que o João disse. Acho que é muito walk the talk. E aí a gente está falando, né, além do propósito, obviamente que ele tem que ser inspirador, as ações que você faz, né, os rituais que você cria, os comportamentos que você valoriza. Então, criar esse espaço onde as pessoas também possam, né, participar, inclusive, né, de tudo isso. Então, acho que é isso. Acho que além do o propósito na prática. Né, e como que você transmite isso. A Patrícia sabe, né? Tá olhando dia a dia junto que eu odeio a palavra propósito. Né? Eu não ia deixar de dizer isso aqui. Enfim, quem me acompanha no LinkedIn sabe que eu já fiz um post e tem um artigo sobre isso. Eu odeio a palavra propósito porque eu acho que ela se banalizou. Né? Eu acho que o propósito que é trazido aqui, na maioria das falas que a gente vê por aí, ele é um discurso. Né? Então, assim, cara, as pessoas não vão abraçar causas colocadas lá, entendeu? Né, no PPT, sei lá onde, na apresentação e tal, né? Porque, na verdade, é muito difícil a gente encontrar empresas que têm realmente um significado, né? E compromisso com o desenvolvimento, seja da sua cidade, da sociedade, e por aí vai e tal. Então, essa perna, ela fica um pouco, do meu ponto de vista, assim, frágil, né? Porque se conectar ao propósito ideal seria isso, mas né, assim... 99% das empresas não começam por um propósito, salve o objetivo pessoal do empreendedor, que é se realizar, se desenvolver economicamente, que é absolutamente legítimo, né? O desafio está exatamente nesse engajamento da geração, né? Eu tenho filhos dessa idade, então eu sei bem que é isso, essas discussões, mas eles também né? estão prestando mais atenção nesse sentido também, em relação aos lugares onde eles querem trabalhar, né? Sem dúvida. Sim. Por isso que eu acho que as corporações elas precisam entender
que não vai ter mais espaço e a corporação não vai ter mais quem lidere, não vai ter mais sucessão. Porque o interesse é completamente diferente, né? Nós tínhamos um objetivo, né? Quando começamos a estudar, né? Nos tornamos profissionais de autorrealização e tal, os deles são completamente diferentes, né? Mas enfim, né? Isso daria um videocast aqui exclusivo sobre esse tema, mas o interessante é que realmente o tema de marca passa por isso, né? Nessa construção, nesse olhar, e um dos exemplos que a gente trouxe é essa coisa do Chief Happiness Officer, né? Imagino, sei lá, polêmico demais, né? Bem polêmico. Colocar, né, para algum chefe o desafio de dirigir a felicidade das pessoas, da organização. Mas, enfim, fica aqui como insight, como provocação para as organizações esse tema. Para a gente ir endereçando já aqui o nosso videocast, né, para os últimos pontos, a gente traz aqui o nosso insight 9, né, que a gente fala de raízes locais, né? E esse aqui, o João tá rindo aqui, ele acha que é para ele essa pergunta aqui, mas é óbvio, né? Porque raízes locais caiu quase como uma luva aqui para falar dessa experiência e do trabalho do Sicredi, né? Enfim, então vamos falar um pouquinho disso, né? Quer dizer, como é que é essa questão das raízes locais, como que cidades e comunidades, né, retomando o protagonismo, que é isso que a gente trouxe aqui. Muito essa importância da comunidade local, da cidade, né, nessa construção dos vínculos, né, e obviamente vocês como um sistema nacional que atua muito alicerçado nas bases locais, queria ouvir um pouquinho de ti essa coisa que a gente chama de pertencer ao território, né, como é que isso se traduz na estratégia, como é que vocês conectam essa agenda que é bem interessante. Luciano, tem tanta coisa para falar desse tema, espero não me alongar tanto, mas engraçado que quando você compartilhou, a gente não sabia, a gente ainda não sabia, né? Obviamente que eu sentei aqui já sabendo que eu ia responder essa pergunta, insights que eu tinha escolhido. Mas eu não sabia, e quando eu olhei os insights, eu disse, putz, esse aqui eu quero. Esse eu quero e vou precisar falar. Acho que é muito interessante a gente olhar, as marcas naturalmente, as grandes marcas do Brasil que a gente conhece, normalmente elas nascem das capitais para o centro, né? Quando a gente fala de raízes, né? E aí a gente volta no propósito, e o propósito da gente não é esse propósito que só está escrito na parede, né? Como a gente tem nasceu para ser de fato uma ferramenta de prosperidade para onde a gente atua, o nosso modelo é um modelo muito local, né? A gente tem mais de 100 cooperativas, essas cooperativas juntas é que formam o Sicredi, mas essas cooperativas elas são muito independentes, elas atuam localmente. E quando eu falo que a geração do lucro daquele lugar, do resultado daquele lugar fica naquele lugar, é porque de fato ela fica naquele lugar. O que isso gera no dia a dia? Uma conexão muito forte localmente. Claro. Hoje a gente tem mais de 100 equipes de marketing. Hoje o marketing do Sicredi são mais de 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, só cerca de 20% dessas pessoas estão alocadas comigo. O restante estão localmente. E aí eu chego, por exemplo, como eu tive algumas semanas atrás em Santa Rosa, a cidade toda respira Sicredi. Se isso tivesse alocado 100% comigo, eu não ia conseguir fazer isso, porque eu não sei quais são os eventos que estão acontecendo ali localmente. Mas não só isso. Ela é tão local que alguns meses atrás eu estive no Mato Grosso. E aí eu vou lá com bastante frequência, a gente tem um escritório regional, né, que agrupa algumas cooperativas lá, e eu estava migrando de uma cidade para outra, eu acho que eu estava indo de Lucas do Rio Verde para Sorriso, se eu não me engano, e aí eu peguei um transporte, e o transporte disse assim, você trabalha no Sicredi? Eu disse, trabalho. E o que é que você está indo fazer em São Paulo? Ele perguntou para onde eu ia, ele disse, o que é que você está indo fazer em São Paulo? Eu disse, não, é porque eu trabalho lá. Você trabalha no Sicredi em São Paulo? O que o Sicredi está fazendo em São Paulo? O Sicredi não é daqui? Olha só. E essa conexão não é uma conexão que aconteceu naquele local. As pessoas acham sempre que é local. Que é sempre local. Isso é o que move e o que conecta a marca. O Brasil é um país continental. A gente saber o que acontece em cada região, em cada local, tá na festa da paróquia, tá na quermesse do bairro vizinho, é o que faz a diferença e o que conecta as pessoas. Hoje a gente talvez não tenha o conhecimento, né, que a gente gostaria de ter nas capitais, mas quando a gente olha para o conhecimento qualificado e próximo dessas cidades onde a gente tem uma relação profunda, ele é muito mais valioso do que um conhecimento superficial. Então eu acho que a raiz local, ela na verdade, ela cria uma conexão tão forte
com o consumidor, que ele se torna parte daquilo e acaba sendo muito mais difícil outras marcas, né, levarem e puxarem ele. Então, eu acho que essa tendência Esse faz insight parte. é a tua realidade, né? Não é um insight, é a tua Exatamente. prática, É a parte tua da vida, é a essência do que a gente realidade. é Essência. no dia a dia. Que Ele bárbaro, que bárbaro. nasceu assim, né? Nasceu, exatamente. Que Modelo bom. de negócio, né? Ana, quer comentar? Eu não tenho nada a acrescentar. Eu amei tudo que você falou. Amei, amei. Eu vou te falar que eu tô saindo daqui muito bem impressionada. Eu diria que quase apaixonada pela Sicredi. Vamos lá. É. Muito, muito legal. Ele é o cara da marca. afinal. É, muito danado. Legal isso aí, muito, muito bom, né? Quer dizer, hoje tem na verdade, tem esse privilégio, né, de ter nascido desse jeito, né, no momento onde isso, né, passa a ser um elemento altamente relevante, né, e essa preocupação, porque o nosso estudo traz alguns insights de Copenhague, né, de alguma recuperação na cidade, né, outras regiões, por exemplo, de São Francisco, nos Estados Unidos também, né, que é chamado projeto Vacant to Vibrant, ou seja, essa questão também de humanização das cidades, né, então, na verdade, quando tu se coloca também como agente local, também assume esse compromisso, né, de trabalhar, mas não indo alguém aqui de São Paulo lá para dizer o que o outro tem que fazer, entendeu? Mas a própria comunidade, né, construindo e provocando. Então, acho que realmente marcas que percebem isso, E né, esse tem orgulho da marca tem uma ser vantagem. né, da sua cidade, assim. Esse orgulho é um negócio impressionante. Que não tem preço. E isso conecta muito, né, com o Luciano falou, né, a gente vai no movimento de abrir, né, expandir, de estar em mais lugares físicos, é exatamente por isso. O físico ajuda muito nesse sentido, né, professora? A gente tem ali uma conexão muito forte. E aí quando você pega, né, hoje existem 200 cidades do Brasil, que o Sicredi é a única instituição financeira. Cidades que normalmente, cidades de 5 mil, 10 mil habitantes, que as instituições elas abandonaram, querem, porque acabam tendo muito essa visão de, eu vou tirar o esforço operacional, porque custa, de fato. Sim. Claro. Custa o espaço, custa ter pessoas ali para atender. Mas a relação do local, do físico, o que gera, na verdade, de conexão, ela é muito forte. Por isso que a gente continua nesse processo, Presente. de Muito expansão. Porque eu acho que ela gera uma relação forte de pertencimento. Né? E isso é uma relação humana muito forte, né? Muito bom, gente. Para fechar aqui, vamos trazer o nosso insight, 10º insight, o nosso insight 10, que a gente chamou de rituais de reconhecimento. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre esse tópico e depois vou deixar aberto aqui para cada um fazer um comentário e depois a gente endereçar aqui, né, o fechamento do nosso videocast. Na verdade, esse insight, ele quase que resume um pouquinho de tudo que a gente trouxe aqui, né? E o que a gente quer dizer é que, basicamente, a gente está vivendo um tempo, né, onde o consumo deixou de ser apenas escolha, né? E ele passou a ser, na verdade, expressão de identidade. Sempre foi, de certa forma, né? Mas hoje, com essa facilidade que foi trazida aqui da conveniência, né, das escolhas, ele passou a ser um elemento muito importante nessa autoexpressão, né? Em meio à liquidez das relações, né, que a gente vive cada vez mais, e ao mesmo tempo da saturação das marcas, né, o público busca vínculos que ofereçam continuidade e pertencimento, né? Quando a gente fala de saturação das marcas, eu acho que foi da semana passada, num debate sobre marcas, eu falava, né, que a gente está com muita marca hoje, a gente precisa mais negócio. Ficou fácil fazer marca, ficou fácil fazer discurso, né? Ficou fácil falar em branding, mas na verdade entregar algo consistente, né? Como foi falado aqui, o Boca da Toque o dia inteiro, ficou super difícil, né? Então existe uma saturação muito grande também das marcas, né? E aqui, para a gente poder fechar o nosso 10º insight, eu trago essa seguinte provocação aqui para vocês. Como vocês acham, né, que as marcas podem criar rituais de reconhecimento verdadeiramente autênticos, capazes de devolver às pessoas um senso real de pertencimento, que é o pano de fundo do estudo que a gente identificou, né? Sem transformar memória e legado, que é muito fácil, é um perigo cair, né, em mercadoria, né, ou cair simplesmente, né, como a gente gosta de dizer, uma volta ao passado que não volta, né? Na verdade, isso aqui é muito mais uma identificação do que é importante, né,
entender a sua essência, processo de construção, quase que um processo de autoconhecimento. Então, como é que vocês entendem que as marcas podem criar esses rituais de reconhecimento autênticos? Começa, João. Ana, professora, eu não falei a última. Puxa vida, eu acho que é partindo da verdade, que também está num gancho do que ele falou, né? De walk the talk. Eu acho que para as pessoas se apropriarem e trazerem as marcas para os seus rituais e fazer uso dessas marcas para autoexpressão, elas precisam, além de reconhecer coisas importantes no que está sendo dito, elas precisam acreditar que aquilo que está sendo dito é verdade, aquilo que está sendo entregue. Então, eu acho que esse é o único caminho para as marcas que têm esse desejo aí. Eu acho que não tem outro. Eu acho que eu acrescentaria só mais uma coisa, que é escutar de verdade. Escutar de verdade, né? E não filtrar o que você quer ouvir, mas eu acho que escutar o consumidor... Que é difícil, né? E ser genuíno com o consumidor, né? Errou, né? Tem que admitir o erro e consertar, né? Para que possa ser diferente. Eu acho que são aspectos aí que ainda é muito difícil a gente ver as marcas fazerem hoje em dia, né? Muita marca finge que quer escutar o consumidor e não está, de fato, né, preocupado com o que o consumidor está sentindo. Você diz ali uma coisa que a gente fala muito, né? É fácil falar, né? Escutar é difícil, né? Sem dúvida. É difícil, né? Patrícia. E eu acrescentaria mais uma coisa, que é permitir que as pessoas também, os consumidores, façam esse resgate, né? Resgate de uma memória afetiva, de algo muito relevante, de uma relação que eu acho importante. Então, como que as marcas também podem auxiliar ou incentivar, né, que as pessoas também façam um resgate do que é importante para elas, né? Do que algo realmente relevante na vida delas. Legal, muito bom, gente. Bom, para a gente poder fechando aqui o nosso videocast, eu vou ler um pouquinho dessa conclusão, né? O fechamento aqui do nosso estudo, na verdade, um pouco de tudo que a gente debateu, de forma aqui mais resumida. Então, acho que para fechar, eu acho importante reforçar que o Guide Insights mostra que o futuro das marcas está no retorno a esta essência que a gente tanto falou aqui, ao pertencimento, né? Mais do que inovar, é hora de reencontrar o que torna as marcas únicas. Suas histórias, seus símbolos, seus vínculos reais com as pessoas e com a cultura. Para as empresas, significa resgatar o que não pode ser copiado ou automatizado, que é a sua história, sua singularidade e sua razão de existir. Para os consumidores, representa um antídoto contra o excesso e a sociedade do cansaço, oferecendo vínculos mais profundos diante de experiências descartáveis. Para a sociedade, abre um espaço para revalorizar o que é comum, preservar culturas vivas e fortalecer comunidades. Em um mundo das marcas produzidas em série, só permanece quem resiste ao tempo, quem tem raízes verdadeiras. Bem, para a gente poder encerrar, então, gostaria de uma palavra final de cada um de vocês, um comentário sobre o debate, o que acharam, alguma coisa que queiram destacar, que chamou a atenção aí sobre o nosso estudo, né? Ou que vocês acharam mais relevante. Então, eu vou começar pela Patrícia, Ana, e deixar o João aqui para poder fechar. Por favor, Patrícia, um comentário final. Você conduziu o estudo ao longo de meses aqui, junto com a nossa equipe. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui do lado de duas pessoas incríveis, poder debater aqui com eles. Acho que Sicredi é uma marca que eu admiro muito e está muito conectada com muito dos insights que a gente viu aqui. Então, poder ouvir tudo isso e confirmar tudo isso foi muito bom. E Ana, por toda a competência acadêmica, seu histórico, enfim, trazer também esses insights e poder debater. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Ana. Eu acho que esses momentos da gente parar e conversar, eles são muito importantes, né? Então, o Guide Insights proporcionou que a gente pudesse parar hoje à noite aqui, 3 pessoas, 4, que não conversam diariamente, talvez vocês 2 conversem diariamente, né? Nós sim. E a gente se ouvir, né? E a gente parar
parar para pensar com mais profundidade sobre essas coisas todas que a gente conversou aqui, porque às vezes, por mais que a gente fale da importância da profundidade, às vezes o dia a dia também não deixa a gente se aprofundar o tanto que a gente gostaria. Então, muito obrigada, porque essa foi uma oportunidade de parar, pensar, Legal. reavaliar coisas que eu acredito e que eu falo em sala de aula. Então, foi muito bom. Muito obrigada. Ótimo. Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi um prazer ter conhecido a professora Ana, né? Eu acho que a educação, na verdade, é o que move, na verdade, a evolução das pessoas. E eu acho que tá aqui, na verdade, com a Patrícia, com o Luciano, foi muito válido e foi um processo de aprendizagem, né? Eu acho que os insights que o relatório traz, na verdade, é um processo de aprendizagem. Sim. Algumas coisas a gente tá muito no dia a dia, a gente já sentia que vinham acontecendo, mas no momento que você olha para um relatório como esse e de fato consome ele, você acaba confirmando algumas coisas e às vezes refutando algumas coisas. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que o meu recado é muito que a gente não perca a capacidade de aprender. Todo mundo tem que aprender alguma coisa. Todo dia. Todo dia. E eu acho que é muito importante. Esse foi um exercício, na verdade. E quando é assim, né, num coletivo, debate, fica muito mais rico, porque a gente vai trocando visões e complementando uma visão ou outra. Então, acho que... Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. Tu me deu um gancho aqui, que eu não vou perder a oportunidade, né? Que, na verdade, o Guide Insights nasceu exatamente com esse objetivo, né? Assim, de provocar a reflexão. Porque nós temos, né, a gente sabe, muitos estudos, pesquisas, rankings, né? Tem hoje uma proliferação de temas de estudo sobre marcas, tendências e tal, né? E aqui a gente nasceu com esse objetivo de provocar essa reflexão. A gente que está no dia a dia, né? No dia a dia dos negócios, no dia das empresas, está fazendo, né? Tu não tem aquela oportunidade de parar e refletir sobre aquilo, né? Eu também esses dias tive uma oportunidade de num debate como esse, com uma doutora em design, professora de uma universidade do Rio Grande do Sul, me entregou um livro que tinha um capítulo lá onde um pós-graduando fez um estudo sobre o GAD. E é muito legal quando a gente tem essa oportunidade, né, de ver alguém, especialmente a academia, fazer um estudo, né, um estudo acadêmico sobre a tua produção e traz coisas que a gente não se dá conta no dia a dia, né? Então acho que é um pouquinho desse objetivo que a gente tem com o GAD Insights, de provocar essa reflexão, né? Essa aqui é nossa 6ª edição, começamos lá em 2020 com a pandemia, e eu acho que essa é a provocação e a contribuição que a gente traz para o mercado exatamente, né, de poder refletir, né, e poder puxar alguns fios, trazer algumas coisas que a gente está vendo um pouco diferentes, e olha aqui tem um tema importante, né, quem sabe aí para a tua marca, isso pode ser útil, né, no teu debate do dia a dia. Então, gente, encerrando aqui, eu queria mais uma vez, né, dizer muito obrigado, um super obrigado a vocês todos, né, Ana, João e Patrícia. Foi um bate-papo muito especial, em que enriqueceu ainda mais toda essa nossa reflexão que a gente trouxe no Guide Insights deste ano. E também agradecer muito, muito, né, a SPM, a gente está aqui nesse estúdio especial aqui, né, que nos acolheu tão bem para a gravação desse nosso videocast, né. Obrigada, então, Daniel. Isso, obrigado, Daniel, e toda a equipe aqui da SPM, obrigado por essa parceria. Assim a gente encerra o videocast Guide Insights 2025 para conhecer os 10 insights completos e se aprofundar em cada um dos movimentos apresentados aqui. Acesse a landing page do Guide ou pelo QR Code que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, né, que a gente está mostrando ao mesmo tempo no vídeo. Por favor, baixe através do QR Code ou acesse o nosso site, pegue o estudo completo, se aprofunde um pouco mais nos insights. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode também se comunicar conosco através do site do GAD ou pelas nossas redes sociais, que vai ser um prazer a gente poder dar uma sequência dessa conversa, né, passar um pouquinho mais desse bate-papo maravilhoso. Obrigado e até uma próxima a todos. Obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado e até uma próxima. Obrigado e até o próximo encontro.